Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcomunitaria.rio, 9 de julho de 2019, transmitindo também aqui diretamente da OAB Rio de Janeiro, no Auditório Nobre Modesto da Silveira, o seminário Memórias das Lutas pela Anistia Política. Obrigado a todos. Contem com o Sindicato RJ para que continue a luta, continue investindo em vocês. Conosco aqui o dirigente da peça de teatro que hoje fez uma apresentação, Militantes em Cena, é o nome da peça, né? Apresenta um K, né? Então, o professor Gidsen, né? Gitman, tudo bem. A peça passa muito bem. Agora, qual é a duração e qual o propósito, sobretudo, da peça? Na verdade, a peça é uma adaptação do livro do Beco Cis, a peça chama-se K, Relato de uma Busca, que conta a história de um pai procurando a busca. É uma clara referência à irmã dele, a Ana Rosa Kucinski, que é uma desaparecida política, né, de 74. Então a peça conta de um pai procurando essa filha que desapareceu. Eu fiz uma adaptação e o grupo Militante em Cena achou por bem, didaticamente, nesse momento, dizer para o povo que teve ditadura sim, que ela foi terrível, que pessoas desapareceram, que foram torturados, foram mortos. Então, muito importante nesse momento. Esse é um dos projetos do Militantes em Cena. Então, o Militantes já existe há quanto tempo e outras peças também que faz parte do elenco? É isso. A gente tem o Marx Baixou em Mim, que é um monólogo que eu fazia, que é o Marx baixa na terra e tá danado da vida, dá um esporro geral e conta a vida dele. Tem uma outra chamada Puta que Pariu Brasil, que se refere muito mais ao governo Temer. E agora, esse governo, a gente resolveu montar cá. E o nosso próximo projeto é A Classe Média no Espelho, uma adaptação do Gessé Souza, que já autorizou, já estamos trabalhando nisso. Essa peça, caso você me perguntou, ela dura cerca de 60 minutos. Hoje no OAB, a gente fez uma espécie de trailer, apenas de meia hora, devido ao tempo que a gente tinha aqui. Escuta, no teatro, vocês têm alguma coisa com a técnica do Mayakovsky ou do Boal? Como é que olha, eu fiz muito, você segue assim? Não, eu trabalhei muito com Boal, eu trabalhei muito com Amir, eu trabalhei com muitos diretores, mas o que mais me influenciou é o Boal e o Amir, entendeu? Mas a gente tá tentando encontrar nossa técnica, porque eu digo que a gente não é um grupo de teatro, a gente é um grupo de militantes, mais do que tudo, que usa o teatro para passar nossa mensagem. Então, é muito importante a militância. E o teatro é um ótimo instrumento, evidentemente. Agora, quanto melhor o teatro que a gente fizer, melhor vai ser a militância. Maravilha. E, inclusive, para os políticos fazerem melhor comunicação, né, que falta. Também. A gente tem alguns companheiros maravilhosos, o Valdec já foi nos assistir, o Raimon vai sempre assistir. Né? Vários deles. Maravilha. Olha, parabéns, não Obrigado, pare, viu? E olha, e mais uma coisa, quem quiser, nós fazemos um trabalho de graça, totalmente gratuito. A gente vai a qualquer lugar, qualquer espaço. A nossa produção é muito simples. O telefone é Rio de Janeiro 21999942315. Ou então abre nossa página Militantes em Cena no Facebook e procura. A nossa peça tem produção zero, a gente faz em qualquer espaço. O importante é ter gente querendo debater. E depois da peça a gente faz sempre um debate. Legal, Teatro Fórum, né? Sindicatos, escolas, qualquer lugar. A gente vai, com o maior prazer. Nosso objetivo é esse, é levar isso a qualquer lugar. Maravilha. Muito obrigado, viu? Serviu. E que a ditadura está instalada, nós não temos nenhuma dúvida. As favelas sempre sofreram. Nunca deixaram de sofrer. Fundamental, elas são, na verdade, pioneiras dessa luta, mas que se aglutinavam a partir de um outro recorte político, já dos presos, né? E militantes mais do movimento estudantil, movimento mais jovem, e que tinha nas mulheres um grande protagonismo. TV Comunitária do Rio de Janeiro, aqui na OAB, no dia de hoje, no evento Memórias das Lutas pela Anistia Política, nessa terça-feira aqui do mês de julho de 2019. Conosco aqui o ex-senador
Geraldo Cândido, do Partido dos Trabalhadores, que também está aqui ilustrando também esse evento. Geraldo Cândido, companheiro, né, metalúrgico, não é? Também. Metroviário, que maravilha. Então, é sempre importante relembrar para que nunca mais se esqueça e também nunca mais se repita. Perfeito. É importante, eu acho que nossa memória ela não pode ser apagada. Então, memória da luta pela anistia política. Eu acho que é um evento importante, que reuniu vários companheiros e companheiras, né, que foram militantes naquele período da ditadura, que foram perseguidos políticos, que foram presos políticos, tá certo? E enfrentaram a ditadura, assim como eu também lutei na resistência contra a ditadura por 21 anos, né, Soriano? Ficamos 21 anos na linha de frente, aí, lutando contra a ditadura e sofrendo todas as consequências que vieram em função disso, mas isso não tem problema. Quer dizer, nós sobrevivemos, nós somos sobreviventes daquela luta. Eu, você, nós somos sobreviventes, tá certo? Porque muitos companheiros nossos, tombaram na luta, né? Nós sabemos disso, quer dizer, que muitos companheiros foram mortos e alguns até desaparecidos, os corpos nunca apareceram, nunca foram encontrados, não é isso? E a ditadura militar naquele período, quer dizer, as pessoas não eram presas, as pessoas eram sequestradas, eles sequestravam as pessoas. O cidadão ia pela rua, ele vinha abordava o militante, já vinha com um capuz, colocava um capuz no rosto da pessoa e levava, enfiava no camburão e levava para os porões do doicode para ser interrogado de forma bárbara, brutal e covarde. E alguns eram torturados até a morte. Então, acho que é importante esse evento para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça, não é isso? Então, nós temos que sempre trabalhar no resgate dessa memória. As gerações atuais que não conheceram esse período, né, assim, ouviu falar de narração dos companheiros militantes, dos amigos que foram assim, enfim. Então é bom que essa geração também tome ciência disso, ela tome consciência da importância do resgate dessa memória e que ela também se some conosco para a luta continuar. Porque nós somos sobreviventes desse período, nós somos já pessoas de uma idade mais avançada, nós já estamos chegando no fim de linha, nós precisamos de pessoas que possam dar continuidade a essa luta. Precisamos disso, não é isso? Então, um trabalho nosso também nesse sentido de trazer os jovens, de convencê-los junto conosco e lutar nesse momento em que o nosso país passa por uma crise muito séria. Quer dizer, nós estamos vivendo num governo também, um governo ditatorial. A diferença é que a outra ditadura foi dela através de um golpe militar. E essa não foi golpe. Quer dizer, foi golpe sim, mas não um golpe militar. Foi dado um golpe político, né? Um golpe político para eleger um cara sem condições nenhuma de ser o nosso presidente, um cara despreparado, um mau caráter, um miliciano. E aí nós estamos dizendo o seguinte, que o Brasil agora está sendo governado pela milícia, porque é o Bolsonaro com os filhos e o governador também miliciano. Quer dizer, então a nossa população, nós estamos à mercê de uma milícia que governa no nosso país, trazendo uma brutalidade incrível para as comunidades, né? Quer dizer, o povo das comunidades está sofrendo mais na mão da milícia do que do próprio tráfico de droga. Os milicianos são mais brutal, mais covarde, mais explorador da população. Isso é um negócio muito sério, companheiro. Senador João Geraldo Cândido, no seu mandato, você fez uma homenagem ao João Cândido, o almirante negro. Fala um pouquinho desse trabalho e desse momento lá em que o Senado prestou essa justa homenagem a um dos que foi também, na ditadura de 64, também novamente procurado, caçado. Outra vez. O João Cândido é uma figura muito importante na nossa história, não é isso? Quer dizer, ele era um marinheiro negro, de pouca escolaridade, mas muito corajoso e inteligente. Inclusive, ele organizou com os marinheiros, né, organizou o levante, né, certo? A revolta, chamada Revolta da Chibata. 1910. Quer dizer, a revolta para acabar com o castigo da chibata, porque naquele período, o marinheiro que era considerado rebelde por algum motivo, ele era levado para o mastro do navio, amarrado no mastro do navio e chicoteado até desmaiar.
Quer dizer, ainda botava a tropa toda para ficar assistindo. E ele dava 200 chibatadas no cara com chicote de aço, você imagina só. Depois, quando ficava todo cortado, todo lanhado por causa dos cortes, eles pegavam água de sol, jogavam água de sal em cima era um castigo terrível. Então, o João Cândido disse, bom, é o seguinte, temos que acabar com isso, temos que acabar. Aí ele convenceu um grupo de marinheiros a tomar a iniciativa de fazer, fazer uma revolta, tomaram uma esquadra de navio. Eles tomaram 4 navios, era uma esquadra. Tomaram a esquadra da Marinha, e houve uma resistência, e inclusive um comandante foi morto, mas foi morto na troca de tiro lá com ele, com revoltoso. Depois eles ainda deram uns tiros aqui aí na Baía do Guanabara, deram uns tiros aí para a cidade do Rio de Janeiro, para mostrar o poderio de fogo que eles tinham, mostrar o poderio. E aí o governo da época resolveu juntar uma comissão de parlamentares, senadores, deputados, para negociar com os revoltosos. E os caras foram lá, e o Rui Barbosa e outros mais, prometeram que se eles entregassem os navios, depusessem as armas, que eles seriam anistiados. E aí eles acreditaram na conversa dos caras. O governo chegou até a baixar um decreto anistiando os caras, mas revogaram a anistia. Revogou. E eles, depois de entregar as armas, foram presos, foram para a Ilha das Cobras, onde a maioria morreram lá. Morreram nos maltratos. O João Cândido foi um dos sobreviventes. Só sobreviveram uns 3 ou 4 marinheiros daquele período, na Ilha das Cobras. Ele foi um dos sobreviventes que viveu a vida toda. A Marinha nunca o reconheceu nada, ele nunca foi anistiado. Ele não foi anistiado, nunca recebeu uma pensão. Nós lá no Congresso Nacional, eu e a senadora Marina Silva, conseguimos aprovar uma lei garantindo uma pensão para o João Cândido, de 2 salários mínimos. Está entendendo? Você vê, ele passou a receber essa pensão já no final da vida. Já depois que ele recebeu, que a pensão foi aprovada, ele já estava nos últimos dias da vida dele. Enfim, mas é isso. Eu acho que é muito importante essa figura de João Cândido, uma figura. Ele é um herói, entendeu? Eu chamo ele do almirante, porque na verdade ele foi um almirante. Comandou uma esquadra, é almirante negro. Tá certo? Então eu acho que é muito importante, eu achei importante fazer isso. Nós publicamos esse livro e mandamos para o Brasil inteiro, mostrando quem foi a figura de João Cândido. Maravilha. Obrigado, senador Geraldo Cândido, exemplo aqui de luta, de brasilidade. E uma palavra final só sobre se vale a pena lutar, apesar de toda essa... Companheiro, você que foi um lutador e é até hoje um lutador, você sabe disso. Eu acho que com todos os problemas, todas as dificuldades, com todos os sofrimentos que nós passamos e a nossa família em relação à nossa militância, mas eu acho que, de qualquer maneira, eu estou satisfeito com isso, eu me sinto honrado por ter sido militante da esquerda revolucionária, e eu acho que, mais e acima de tudo, continuo na luta até os últimos dias da minha vida. Eu fiz uma jura para lutar contra o capitalismo selvagem até os últimos dias da minha vida, isso eu vou cumprir rigorosamente. Então, muito obrigado, companheiro. Eu acho que valeu a pena lutar. E a luta continua hoje e sempre. Muito obrigado, João Cândido. E ninguém vai soltar a mão de ninguém. Não. Estamos sempre juntos, unidos pela ideologia, pela força, pela vontade de libertar o nosso país desse poder econômico, poder desse capitalismo selvagem. Tanto do movimento feminino quanto do CBA tiveram papel fundamental. Minha cunhada, aqui conosco também, cobrindo o seminário Memórias das Lutas pela Anistia Política, o marinheiro José Alípio Ribeiro. É isso, Ribeiro? Zé Alípio, que foi um dos primeiros caçados no golpe de 64, de 1º de abril. Então, Zé Alípio, como foi aquele momento em que eclode aquele movimento e que vocês são finalmente vítimas, né? Vítimas, e quando da criação da Associação do Marinheiro Fluminense do Brasil, eu me integrei a essa associação e, a partir dali, passei a adquirir uma consciência política, consciência de cidadão, e passamos a lutar por cidadania, que na Marinha nós não tínhamos. Então, também querendo qualitativamente melhorar a Marinha, mas só que eles não entendiam desta maneira. O marinheiro, para ele, talvez fosse melhor que o marinheiro fosse aquele marinheiro indisciplinado, marinheiro
que não tinha um comportamento que viesse enriquecer a Marinha como instituição. E nós nos consideramos a nata daquela época dos marinheiros, e eles dispensaram, mas felizmente todos nós fomos vitoriosos, continuamos a nossa vida e continuamos hoje na mesma luta que nós tínhamos e objetivo naquela ocasião, que é tornar a nossa pátria livre, soberana e uma pátria com justiça social, e com menos desigualdade. Então, você que era, na verdade, um militar legalista, né, que combateu o golpe, como você vê hoje os perigos que pairam sobre o Estado Democrático de Direito? E o que fazer e como o povo deve hoje estudar mais esse momento? Como é que é isso? As lutas, como é que devem ser encaminhadas para que a gente não tenha soluções extralegais? Soriano. Soluções ou esse receituário amargo? Soriano, é continuar o seu trabalho, que você contribui muito para o avanço, e avanço de consciência e avanço social. Continuar fazendo esse tipo de trabalho que nós fizemos hoje aqui, levando estes filmes, estes vídeos às escolas e fazendo com que a juventude ela passe a entender o que foi para nós, que fomos vítimas da ditadura, o período ditatorial. E com isto evitarmos que este período obscuro volte a nosso país. Então, é por isso que nós devemos continuar nesta luta e procurar conscientizar cada vez mais aqueles que não têm consciência política. Só através da consciência política nós poderemos fazer muita coisa e modificar o que acontece hoje aqui no Brasil. Muito obrigado, José Alípio Ribeiro, velho marinheiro, radiotelegrafista. Obrigado, Soriano, pela oportunidade. Né? Código Morse. É isso aí, estamos juntos. Um abraço. Ele falou que, né, lembrando que o Brasil teve um período de censura enorme entre os boatos da política. Né? Vera Vital Brasil, nossa querida psicóloga, psicanalista, que temos assim a ressaltar dessa nossa agenda maravilhosa que teve teatro, teve filme? Por que é importante a gente trabalhar a memória? Nós temos que trabalhar a memória nesse país das lutas sociais, das lutas políticas que fizeram uma mudança significativa nesse Brasil que estava sob a ditadura militar. Nós somos todos aqui presentes, quase todos, pessoas que passaram por prisões, por perseguições políticas, que tivemos exilados, e somos petroleiros, somos marinheiros, somos estudantes na época, somos um conjunto de atores sociais que estiveram lutando naquele momento contra a ditadura. Né? Os marinheiros, eles estiveram antes do golpe, trabalhando e lutando por direitos, né? Os petroleiros também. E nós, estudantes dos anos 60, e que fomos atingidos pelo AI-5, né, que estávamos na universidade, nós lutávamos também pelos direitos democráticos, por uma universidade livre, por uma universidade que tivesse direitos. Hoje, nós estamos num outro quadro político. Conquistamos a abertura política nesse país e hoje o filme, Depois do Vendaval, é muito significativo, que mostra exatamente a riqueza das lutas sociais que ocorreram nos anos 70 e que levaram à anistia política e à abertura política mais tarde. Tudo aqui nesse país é muito lento, né? Muito devagar e muito pela metade ou muito menos que a metade. E eu queria dizer que esse ato que nós estamos fazendo hoje foi, na verdade, uma iniciativa da plenária Anistia Rio, que é uma plenária que foi criada no início desse ano, exatamente porque esses segmentos estavam todos lutando
pela anistia política, porém de forma extremamente isolada. Cada um desses grupamentos lutava pelo grupamento. E hoje nós vimos, com um quadro tão grave que tem acontecido nesse país, o ataque violentíssimo que tem sido feito à Comissão da Anistia, aos direitos humanos em geral, nós achamos que era muito importante a gente poder articular essas lutas congregando todos esses segmentos, né? Já fizemos uma campanha recente e que terá continuidade sobre a importância do circuito pela democracia. Nós precisamos ter democracia, nós precisamos garantir os direitos que foram conquistados a duras penas nesse país. Então, esse evento é um evento que também dá início a esse conjunto de atividades que nós pretendemos fazer, sempre congregando aqueles atores sociais que tiveram uma participação, um protagonismo grande nesse processo e, ao mesmo tempo, congregando e levantando a memória das lutas, porque é importantíssimo, não se pode pensar em anistia sem esquecendo das lutas. A anistia não é só a compensação econômica. A compensação econômica é muito importante porque muitos setores foram extremamente penalizados nos seus projetos de vida. Mas a anistia, ou reparação, eu gosto mais da palavra reparação, diz respeito à reparação moral, à reparação psicológica, à reparação da reconstituição da memória e, portanto, essa reconstituição ela é fundamental para que as pessoas tenham ideia do que é o regime autoritário. Hoje nós estamos vivendo nesse país aquilo que não atingiu ao conjunto da população, que é a memória do que é a ditadura. Estamos vivendo momentos duros e é preciso que nós resgatemos a memória desse período para que não avance mais esse período autoritário que nós estamos entrando de forma muito acentuada. É preciso que a gente esteja junto nas lutas pela memória da anistia política. É de agosto de 79. A reforma da lei de segurança no final de 78, ainda no governo Geisel, promulgada pelo Figueiredo. Conosco aqui também a Ana Miranda. Se a gente hoje pode estar aqui, a gente precisa lembrar sempre que foram jovens como Ana Miranda que lutaram, outros que ao longo dessa luta pereceram e que nós estamos aqui hoje rendendo devido tributo. Então, Ana, um pouquinho sobre esse evento, por que é importante? Na luta, a gente está sempre trabalhando a memória. Olha só, Suriano, muito prazer em estar aqui com você. Por que é importante? Porque esse país tem uma dificuldade enorme de lidar com o passado, com a memória dele, né? Se você lembrar, até 2011 era comemorado a Revolução de 64 em todos os quartéis. Isso acabou em 2011, provavelmente vai voltar agora, porque nós estamos num retrocesso muito grande, né? E em 1º de abril desse ano, as declarações dos governantes foram catastróficas, como se não tivesse existido um golpe de Estado com milhares de sequestrados, torturados, desaparecidos, assassinados. E isso faz parte, quando você nega a história, a tendência é repetir, às vezes de forma pior, né? Eu espero que não seja o caso, mas a gente está vivendo um período muito difícil de destruição de direitos. Então, acho que rememorar as lutas, na verdade, hoje foi dado, o foco foram os petroleiros, principalmente da Reduc, e os marinheiros, dos testemunhos.
rememorar isso é importante também, porque a gente tem que saber construir novas resistências, novas formas de luta. Nós vivemos um outro momento, mas não é um momento de negar o que aconteceu. E como raramente se conta essas histórias, você vê que veio gente assim, vieram estudantes de doutorado que precisam. Essa busca por testemunho é muito importante. Ana Miranda, você venceu também enquanto estudante. Você fez farmácia, concluiu o seu curso, trabalha também na área, né? Tem uma formação até posterior. Eu queria que você falasse um pouquinho disso hoje, porque é importante que se saiba que aquelas pessoas todas tinham profissão, tinham um ideal, tinham uma ocupação digna, aliada a um ideal. E uma palavrinha também sobre um companheiro comum que nós tivemos, Zé Milton Barbosa, um revolucionário que teve uma morte de herói, né, em combate. Então, em respeito, sobretudo, essa memória que a gente tem que guardar e tributar dos companheiros, por Zé Milton Barbosa também, uma palavrinha. Claro. Hoje a gente, inclusive, homenageou a Dona Elzita, né, na figura de uma de suas bisnetas, que esteve aqui recebendo um painel, e houve um texto sobre o Carlos Eugênio. Então, foi recém-falecido. Então, Zé Milton Barbosa, eu conheci justamente no dia em que eu fui clandestina para São Paulo. Nós fomos juntos, ele também estava clandestino. Então, nós pegamos um trem juntos, eu e Zé Milton. O Carlos Eugênio foi mais ou menos na mesma época, mas não foi junto, no mesmo dia que a gente. Foi nos dias, né? E a lembrança de um companheiro extremamente solidário, afetivo, compreensivo, muito firme na luta, né? E essas são as melhores lembranças que eu tenho dele. Nós atuamos juntos lá em São Paulo e moramos juntos uma época numa meia parede, os dois clandestinos, em Itaquera, um bairro muito pobre, muito pobre. E desfizemos a moradia, se é que se pode chamar assim, era um quartinho pequeno. Eu me lembro que a gente tinha um fogãozinho a álcool e uma panelinha. E que à noite a gente comprava uma dessas sopas prontas e comprava ovo e queijo. O máximo era fazer a sopa e colocar um ovo ou dois dentro e pão, né? E quando tinha queijo também era outro encanto. Esse era o nosso jantar, quase sempre. Mas isso não desanimava a gente nem nada, não. Isso era a maneira de viver daqueles tempos duros, né? Em que nenhum dos dois podia trabalhar regularmente, porque a gente já estava sendo muito perseguido. Depois nós desfizemos porque ele veio para o Rio de novo. E eu fui para outro lugar e 1 mês, 2 meses depois eu fui presa. Em julho de 70, não o vi mais, só soube da morte dele e junto com a morte dele, a queda da companheira dele, a Linda Tayá. Depois eu vim encontrar na prisão, porque eu fiquei quase 4 anos, então ela veio, eu acho que foi no Rio. Ela veio algumas vezes já com
menininho, Zé Miltinho, uma gracinha, um garotinho de, não sei, um ano e pouquinho. Colocou o nome do pai. E realmente foi uma pessoa... E ele era sargento radiotelegrafista do Exército. Isso me disseram, eu não sabia, mas na UBAN me disseram que ele era terceiro sargento... Radiotelegrafista do Exército. Radiotelegrafista do Exército. Isso foi novidade para mim, só me disseram na UBAN, eu não sabia. É isso, mas a lembrança é de um grande companheiro. Ana, obrigado. Eu sei que é duro para você falar desse momento, né, desse companheiro, mas a gente não pode aproveitar a oportunidade para tributar, assim, uma homenagem extremamente justa de um companheiro que deu a vida para que nós estivéssemos hoje aqui. Sacrificou uma carreira militar dele, acreditando, então, que vale a pena e que é justo lutar por uma sociedade efetivamente igualitária e um país soberano e fraterno. Em 1961, na eleição mais corrompida desse país, a direita, o PTN, do qual fazia parte o João Jânio Quadros, com a UDN e a reação militar, elegeram o Jânio Quadros, que meteu os pés pelas mãos, abriu o mercado brasileiro para a União Soviética, condecorou o Che Guevara, estou passando, estamos passando. E com isso perdeu o apoio daquele Congresso ultraconservador e renunciou, imaginando voltar para o governo. A TV comunitária, aqui cobrindo o evento Memórias das Lutas pela Anistia Política, entrevista agora o nosso querido Genobre Gomes, presidente da ASTAP, é a Associação de Anistiados, de Aposentados da Petrobras, nacional essa associação. Então, Genobre, por que é importante a gente estar sempre lembrando o que foram as mazelas e, como disse o Chico Buarque, aquele cálice amargo da ditadura? Porque, primeiro, assim, nós desenvolvemos uma grande luta, né, aí para que, assim, que superar, né, esse processo, esse momento, assim, muito difícil da história aqui do Brasil, né. Então, muito para fazer isso foram, quer dizer, vários companheiros pagaram com a vida, né, deram o que tinha de mais importante, né, que é a própria vida, né? Então, em homenagem a essa luta desses companheiros, a gente tem que preservar a democracia, né? Então, esse é muito importante a gente não deixar que aquela situação, né, porque nós passamos, retorne, né? E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui nessa questão, nesse evento, né, rememorando os 40 anos da anistia, né, que é uma conquista, né, muito importante, para que jamais volte situações que a gente viveu aí nesse país, né, a perda de entes queridos, de pessoas importantíssimas aí na história aí do nosso país. É para isso aí a gente relembrar, né, para poder que isso não mais aconteça, entendeu? Não venha mais acontecer. Obrigado, Genobre, parabéns pelo evento e ditadura nunca mais. E o ministro do Exército impôs a mudança de governo para que o João Goulart, que estava na China, pudesse assumir a vice-presidente, como vice-presidente assumir a presidência. Foi montado o governo e assumiu, por indicação dos generais, o Tancredo Neves. Isso em 62. Em 63, 1º de janeiro, era uma prerrogativa do João Goulart. Ele fez um plebiscito em 1º de janeiro e ganhou o regime presidencialista em vez do parlamentarista, que foi modificado. A partir daí, o João Goulart passou a governar e o golpe estava sendo tremendamente manipulado. Em 62, a Marujada estava trabalhando para ter o direito de associação reconhecida, o que lhes era negado pelo Conselho Nominatário. Não nos esqueçamos que em 62
tinham 73 anos, 74 anos que a escravidão havia acabado. E mais de 90% dos componentes da Marinha eram negros ou mulatos. Quer dizer, descendentes, na sua maioria, ou netos de escravos ainda. Então nós éramos a ralé. E o comandante-geral dos fuzileiros navais, tropa da qual eu fazia parte, era o almirante Cândido da Costa Aragão, que tinha vindo descalço da Paraíba, a pé, em Pau de Arara, e entrou como soldado, voluntário ali na Ilha das Cobras, como nós entramos também, era essa a norma, e chegou a almirante, promovido a almirante pelo primeiro lugar. Então havia uma dicotomia muito grande nas nossas mentes de jovens militares. O almirante Aragão apoiando tremendamente o presidente constitucional do país. E o ministro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica contra o presidente do país. E seguimos. Criamos a associação em 62. A associação foi criada contra as determinações do Conselho Almirantado, que, como a senhora sabe, é a força mais reacionária. O primeiro-ministro da Marinha brasileira veio da Inglaterra. Então, vejam bem. Então, houve a criação da associação no dia 25 de maio de 64, ia ser comemorado o segundo aniversário da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. Porém, houve um fato exponencial. No dia 13 de março de 64, houve um comício na Central do Brasil do presidente João Goulart. Então, aqui conosco também no nosso evento Memórias das Lutas pela Anistia Política, o comandante fuzileiro naval que foi, né, daqueles idos, daquele momento de 1964, revolta dos marinheiros, hoje fez uma belíssima explanação de como foi aquele turbilhão, né, dos idos que desagou no golpe militar de 1º de abril de 1964. Então, Coutinho, um pouco aqui da importância que tem a gente estar sempre recontando essa história e relembrando o que foi essa luta e também, por que não dizer, esse sofrimento. E aí, valeu a pena? Claro que valeu a pena, na época muito jovem, mas o que ficou claro é que nós tomamos uma posição, fundamentalmente, arriando as armas em frente aos sindicatos metalúrgicos, respeitando os direitos que cabos de soldados teriam que ter, já que oficiais e suboficiais sargentos tinham direito à associação e cabos de soldados não tinham. Então a nossa posição foi uma posição em respeito à isonomia, já que somos cidadãos brasileiros. E deixar caracterizado que o presidente constitucional do país nos anistiou no dia 27 de março de 68, João Goulart, ainda presidente da República, e quem subverteu a ordem constitucional foram aqueles generais que deram o golpe sobre a coordenação do embaixador Lincoln Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos na época. Vocês vejam que logo depois do golpe militar, uma das primeiras ações foi quebrar a estabilidade da classe trabalhadora, que era uma exigência das multinacionais para baixar os salários, e foi o envio de tropas brasileiras para a República Dominicana, para contestar a invasão dos Estados Unidos naquele país. Isso aí caracteriza que quem subverteu a ordem constitucional na América Latina foi primeiro os militares brasileiros contra a soberania nacional e contra os interesses dos povos da América Latina. Coutinho, você fez uma bela explanação, mas você foi bem fundo na questão e nas forças que compuseram o golpe. Então, você fez questão de ressaltar que, lá como agora, a presença do Departamento de Estado americano, da CIA, na articulação sempre em golpes de Estado e de fazer a chamada detenção da ascensão das classes oprimidas. Vejam bem, a Rede Globo ela foi criada em 28 de agosto de 65 pelo grupo Time Life americano para cantar loas à ditadura militar. E desde sempre a Rede Globo vem criminalizando a classe política porque ela queria que a alternativa militar fosse a única possível. Só que os militares
que pegaram o país em 64 com uma dívida de 3 bilhões e reservas de 1 bilhão e 700, apiaram no poder em 1985 com o país quebrado e com 145 bilhões de dólares. Então, a irresponsabilidade dos militares em 64 tomavam empréstimos aos Estados Unidos com juros flutuantes. Em 1981, no governo Reagan, os juros chegaram na nossa vida a 21,5%. Nós pagamos o programa Guerra nas Estrelas deles, pagamos as despesas, os prejuízos da guerra, da derrota deles no Vietnã. E o Brasil, as décadas de 80 e 90 do século passado foram perdidas em função da incompetência desses militares. E esse novo governo, que vem sendo trabalhado desde 2005, quando o Lula começou a demonstrar a efetividade da sua competência e os acertos de ter saído da ALCA para tangenciar para a China e os países da Europa e Ásia, quer dizer, ele mostrou que o Brasil teve condições de angariar frutos e proporcionar um estado de bem-estar público e social que nunca houve no Brasil. E o apoio que o Brasil teve na construção e organização dos BRICS, que é uma alternativa palpável contra o FMI, que só vive da escravização e da agiotagem contra os povos emergentes. Então, essa é a posição, e por isso essas oligarquias da banca internacional não aceitam uma liderança como a do Lula e todas as pessoas, as autoridades competentes que o assessoraram e que deram essa exponência ao Brasil. Esses generais de hoje estão aí bancando, fechando os olhos para a venda do patrimônio nacional, para a entrega do nosso pré-sal, e não só a entrega, vamos pagar $1 trilhão em 10 anos para aqueles que compraram na Bacia das Almas. E quem comprou? Os países nórdicos. Você veio, passou a ser empresa estatal lá e aqui deixou de interessar a esses ditos estatistas e defensores da soberania, que eles são traidores nacionais, são traidores da classe operária. Essa reforma da Previdência hoje, ela está manifestando o que é que eles estão fazendo contra os interesses da nação brasileira. Só que tem um detalhe, meus amigos, eles têm que governar, porque uma nação não é uma casa de negócio. Uma nação tem uma área territorial, tem uma cultura e tem 210 milhões de habitantes. E ninguém vai aceitar morrer de fome sem estrilar. Tenho dito. Um dos primeiros caçados de 64, aqui presentes com a gente, e que fez parte de uma mesa agora, vai também nos brindar com um brado aqui de libertação, como foi em 64, né, Adelino? Companheiros, realmente 64, só não vou dizer que foi igual a hoje, porque em 64 houve muitas mortes de trabalhadores, né? Houve muita miséria das classes dominantes para os trabalhadores brasileiros. Quando nós lutávamos para que a emancipação do petróleo no nosso país estivesse nas mãos dos próprios brasileiros, eles não aguentaram e nem suportaram a organização dos trabalhadores em defesa da sua nação, deram um golpe com o qual o nosso país detonou e voltou à bancarrota. Mas é preciso que saibam que os trabalhadores, quando se organizam em defesa do seu país, os trabalhadores sabem como faz, como se organiza e como trabalha e como luta em defesa desse país. Nós, em 64, nós estávamos lutando em defesa das refinarias particulares. Eram 4 refinarias que tinham no nosso país, que eram nas mãos dos lacaios norte-americanos, e inclusive com testa de ferro brasileiro, fazendo o trabalho para os estrangeiros e em detrimento da perca dos interesses do nosso país. Por isso, companheiros, hoje nós
estamos começando toda a luta em volta daquilo que nós perdemos. E tenho certeza, companheiro, que grandes e bravos companheiros que hoje não estão junto conosco, a nossa maior interesse agora é na organização do movimento operário, é na organização do movimento estudantil, que é de grande importância para a luta da classe operária. Porque se nós nos organizarmos, nós sabemos que com o capitalismo é difícil você lutar e avançar, mas os trabalhadores unidos com a categoria jovem, com os estudantes, com o povo brasileiro, bem informados e lutando em defesa do seu interesse, tenha certeza, nós vamos derrubar esses lacaios da ditadura, que a única coisa que eles sabem é lutar contra o seu próprio país. Obrigado. Então, aqui na OAB, que cedeu as instalações para o evento Memórias das Lutas pela Anistia Política e que também tem um centro de documentação e pesquisa, o nosso doutor Bussinja, Aderson Bussinja, que vai também fazer uma mensagem aqui sobre o tema, ou seja, a memória pelas lutas, não só pela anistia política, mas pelo Estado democrático e de direito. Doutor. Então, boa noite. Nós fizemos hoje aqui na OAB um excelente evento de memória das lutas dos petroleiros, dos marinheiros, depoimentos de presos políticos, depoimentos de sindicalistas que lutaram contra a ditadura militar de 64. Foi um evento muito rico, teve exibição de filmes, como vocês acompanharam, uma série de atividades, uma atividade teatral, inclusive. Enfim, foi uma atividade de memória. E quando nós realizamos essas atividades de memória, nós ficamos muito felizes, porque nós sabemos que hoje a memória, dentre vários alvos deste governo, este governo tem vários alvos: previdência, leis trabalhistas, petróleo, Amazônia, tem vários alvos. E dentre esses alvos, um dos maiores alvos deles é a memória do povo brasileiro. Ele quer acabar com a memória do povo brasileiro, ele quer destruir a memória, sobretudo, da ditadura militar, para que fique mais fácil ele impor o regime autoritário nesse país. E nós ficamos, então, muito contentes quando realizamos uma atividade de memória como essa, com bastante participação, inclusive com a participação da televisão de vocês aqui, que eu quero render aqui homenagens. E esse tipo de atividade é um ponto de resistência. Aliás, são vários pontos de resistência que nós marcamos hoje nessa avalanche, como eu disse aqui, contra a memória desse país, a memória histórica desse país. E um país sem memória não tem futuro, não tem futuro. Então, essa minha fala, e a minha mensagem é que lutemos pela democracia, lutemos por memória, por verdade, por justiça. Essa é a nossa fala aqui. Parabéns vocês também. Muito obrigado, Aderson, TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET, que cobriu aqui o evento Memórias das Lutas pela Anistia Política. Nós que agradecemos aí a Aderson também, que foi o último a nos brindar com seu depoimento. Ontem, hoje, sempre, tortura nunca mais, ditadura nunca mais. TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcomunitaria.rio. Muito obrigado a você.